Olá, boa noite. O Globo Repórter de hoje faz uma viagem no tempo por uma região cheia de tesouros naturais. Muitíssimo boa noite. Vamos percorrer paisagens deslumbrantes, com praias selvagens e até uma cachoeira à beira-mar. E tudo isso entre as duas maiores cidades do Brasil. Estamos falando de Paraty e da natureza intocada da Costa Verde, com comunidades que vivem isoladas, onde só é possível chegar de barco. Refúgio de espécies ameaçadas de extinção, como o boto cinza e o muriqui do sul. Um lugar cheio de histórias e tradições, onde parece que o tempo parou. E com uma culinária que valoriza os sabores do passado. Bem-vindos a Paraty. Isso aqui também é Paraty. A famosa cidade colonial é cercada de áreas cobertas de vegetação nativa, como este mangue, berçário de muitas espécies, no Saco do Mamanguá. Um braço de mar que entra pelo continente, com montanhas íngremes na margem, é a descrição de um fiorde. Mas o Saco do Mamanguá é diferente. Neste cenário tropical, o mar formou um caminho de águas rasas com no máximo 10 metros de profundidade. Por isso, em vez de fiorde, o nome correto é ria, uma área de transição entre o mar e a terra, onde chegam nutrientes para mais de 100 espécies. Em 8 quilômetros de extensão, as margens têm 33 prainhas, quase sempre vazias, e 8 pequenas comunidades. Cerca de 600 pessoas vivem no Saco do Mamanguá, onde circulam de barcos e canoas a caminho do trabalho, da escola ou da casa de um parente. Aqui onde o rio vira um espelho, o Gilcimar passou a infância. Catando caranguejo, siri e sururu. A gente usa farofa ou se não coloca ele na grelha com brasa e ele começa a abrir todo e você come ele muito bom. O Gilcimar está acostumado com o clima instável do Mamanguá. E o tempo aqui é esse mesmo, né? É assim Sol, mesmo. chuva, de repente. Dessa forma. É o que faz essa natureza também Ser ficar tão desse bela jeito. assim, isso, esse verde tão bonito. Tanta beleza que merece ser vista de cima. Aqui é o Pão de Açúcar do Mamanguá. Ele é 24 metros mais alto que o Morro Famoso, com o mesmo nome, na Baía de Guanabara. No Mamanguá, a vegetação nativa ainda cobre mais de 80% da região. E é isso, bom? Mas isso não significa que a ocupação humana seja recente por aqui, muito pelo contrário. Essas mais de 10 gerações foi tudo passado aqui. Os antepassados do Gilcimar chegaram há quase 300 anos, quando ganharam da coroa portuguesa estas terras no fundo do manguezal. Eles vieram de Portugal e por aqui a família Correia aumentou. Tem os indígenas aí no meio, que eram os guaianazes, tem os africanos que vieram para cá como escravos, né? Que é essa mistura aí do povo brasileiro, que é a nossa, que é os caiçaras, pega todas as etnias, essas culturas, né, que vieram com esses povos, né? Na beleza de paisagens como esta pequena ilha, a natureza do Mamanguá esconde lembranças terríveis. Ficou Mal Assombrada, hoje em dia é conhecida como Mal Assombrada. Que a gente passa de barco aqui, às vezes escuta alguém assoviando ou gritando. Aparece uma figura aqui à noite também, que as pessoas ficam bem incomodadas assim. Aí muita gente não gosta de ficar nessa ilha aqui não.
Esse é um ponto que alguns donos de fazenda usavam para abandonar os escravos doentes e mais velhos. Eles amarravam em volta da ilha, presos nas pedras, e aí morriam e depois jogavam numa gruta que tem ali em cima. A memória dos caiçaras, o mar, as ruas de pedras. Por aqui parece que tudo inspira uma reflexão sobre o nosso passado. Paraty entrou para a história como um porto, um local de passagem para o ouro descoberto há mais de 300 anos em Minas Gerais. Anos depois, a decadência econômica isolou a cidade e congelou esta paisagem no tempo. Mas ficaram riquezas em terra firme e no mar de Paraty, que nós vamos explorar agora para mostrar lugares pouco conhecidos. Essas águas abrigam várias espécies de botos e de golfinhos, inclusive o boto cinza, ameaçado de extinção. Estimativas feitas pelos pesquisadores do Laboratório de Mamíferos Aquáticos da UERJ e do Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro indicam que cerca de 1000 botos cinza vivem na região. Logo fazemos uma outra descoberta. A praia perfeita existe, selvagem, vazia, com areia fina, água transparente e mar que nunca fica fundo. É a Praia dos Antigos. O nome da praia vem passando de geração em geração numa referência aos antigos moradores deste local. Mas todos eles foram indo embora. Hoje, ninguém mais mora aqui. Sem construções e com a mata preservada, parece incrível. Mas esta praia selvagem fica entre as duas maiores metrópoles do país, Rio de Janeiro e São Paulo. De 40, vamos dizer assim, de 40 e até a década de 70, moravam algumas pessoas aqui. E aí, como se referia àquela pessoa lá de trás, falava assim, os antigos que moravam lá. Aí os antigos que moravam lá. E nisso foi indo ficando Praia dos Antigos, Praia dos Antigos. Elas viviam da caça, né, e da pesca e agricultura de subsistência. Desde o tempo dos antigos, a vida mudou pouco para a família do Teteco e de outros caiçaras que fundaram uma comunidade de pescadores numa outra praia da região, conhecida como Ponta Negra. Aqui não tem carros nem estradas. A energia elétrica chegou há apenas 3 anos. O acesso é só por trilha ou barcos. E a chegada é sempre com emoção. Ponta Negra faz parte da área de proteção de Cairuçu, reserva criada há mais de 30 anos, com quase 350 quilômetros quadrados. Área que corresponde a mais de 200 parques do Ibirapuera. Se não criasse a reserva, nós poderíamos ter uma mistura muito grande de pessoas de fora chegando e uma competição muito grande imobiliária. A criação da reserva foi o intuito de segurar as terras e também de manter a cultura local. Perto das praias isoladas, a gente se depara com cenas como esta. Um grupo de pescadores levando um tronco para fazer uma canoa. Logo depois, desembarcamos na Praia Grande da Cajaíba. Esse visual lindo da Ponta da Cajaíba a gente consegue ver no final dessa trilha que começou lá na praia. Agora, vamos chegar onde vamos passar a noite, nessa casinha aqui típica de caiçaras. Somos hóspedes da família do seu Altamiro, que conseguiu resistir nestas terras, tirando o sustento do mar. Quem é que gosta mais dessa natureza maravilhosa? Seu Altamiro sempre viveu entre a fartura da natureza e a carência provocada pelo isolamento. Não tinha escola em lugar nenhum aqui. O meu pai levar nós para a cidade para estudar, em ter a condução era canoa-remo. Por causa destas dificuldades, cerca de 40 famílias saíram da Praia Grande da Cajaíba e foram morar mais perto do centro de Paraty. O senhor se arrepende de ter ficado aqui e não ter ido embora como os outros? Não me arrependo de maneira nenhuma. Não, aqui não tem dinheiro que pague. Seu Altamiro quer ficar por aqui, pescando com o inseparável Fofinho, que adora os passeios de canoa. Seu Altamiro vai morrer aqui.
Mas ele quer deixar para os filhos dele, para os netos e bisnetos, sim. Os filhos criaram asas, mas estão sempre por perto. Na pandemia, perceberam que foram mais preparados para o isolamento do que muita gente. Então a gente tira tudo da roça e do mar para a gente sobreviver. Então a gente, graças a Deus, a gente consegue ficar aqui 1 ano, 2 sem ir na cidade. Se as coisas ficarem muito complicadas, a gente consegue sobreviver daqui. Nossa cultura, né, tá na raiz. Titinho não esconde o orgulho que tem do pai. Nenhuma escola ia me ensinar o que eu aprendi com ele. Ele é um homem que não sabe ler e não sabe escrever, mas o que ele sabe de sabedoria, com meu pai eu aprendi a pescar, a plantar, a viver da nossa cultura, que é a cultura caiçara. Saber viver com a natureza, respeitar a natureza, porque a gente vê que a gente mora aqui num paraíso. Um paraíso encravado numa costa com muitas surpresas. Essa piscina de água doce, esculpida pela natureza à beira-mar, parece ter inspirado projetos arquitetônicos muito em moda hoje em dia. Nestes projetos, quando a gente olha para a borda, parece ter a impressão de que a água da piscina encontra o mar. É a chamada borda infinita, exatamente o que temos aqui. O caminho até o oásis exige tempo e alguns sacrifícios. Percorremos uma trilha considerada pesada, com mais de 8 quilômetros. Opa, chegamos na Pedra do Descanso. Pedra do Descanso? Opa, então é hora de descansar e apreciar essa vista linda. A paisagem na Reserva Estadual da Juatinga dá ânimo para ir em frente. É preciso seguir um guia credenciado pelo Instituto Estadual do Ambiente. A trilha é pouco marcada e tem obstáculos no caminho. Cabeça em cima, cabeça. E muita atenção aonde se pisa. Estamos num trecho de mata fechada que pode esconder algumas surpresas. Então, o que vocês acharam aqui? Uma onça parda. Eu estava vendo um grupo de franceses, com 9 franceses. Aí eu vi um barulhão assim. Aí eu falei, é um jaguar, né? E onça francesa é jaguar. Ele, não, se não, eu falei, sim, um jaguar. Aí ela apareceu na trilha enorme assim. Aí passou assim, olhou pra gente assim e continuou andando. Mais linda ela. Um sinal de que essa reserva está preservada. Depois de quase 3 horas de caminhada, chegamos na costa. Um visual de perder o pouco fôlego que resta. A cachoeira do Saco Bravo e a piscina na beira do penhasco. Mas ainda temos que passar por estas pedras. É o desafio final, a parte mais perigosa antes da chegada. Lindo, 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 lindo. Dá vontade de entrar nessa água. Exposta ao sol forte, a água aqui é mais quente do que em outras cachoeiras. A ducha tem uma queda alta e suave, que alimenta a piscina de borda infinita, cercada pelo encontro da mata com o mar. É ou não é um tesouro bem guardado? Este pedacinho de Paraty fisga o coração de qualquer aventureiro. No próximo bloco, o cuidado com espécies ameaçadas de extinção. E o passarinho que desapareceu por quase 150 anos, mas que voltou a Paraty. É daqui a pouco. Vale a pena acordar de madrugada para ver o dia chegar sobre o mar de Paraty. O sol aparece e mostra o patrimônio da humanidade em toda a sua extensão. O conjunto de bens culturais e naturais soma um território de quase 1.500 quilômetros quadrados, com praias, 187 ilhas e montanhas, como a Pedra da Macela, de onde temos esta vista, o ponto mais alto de Paraty, a 1.840 metros de altitude. O Felipe trabalha no alto da montanha, olhos atentos para baixo, onde se esconde o maior primata das Américas,
e ele só existe na Mata Atlântica. O muriqui do sul está na lista dos animais criticamente ameaçados. Aqui nesta região, a espécie foi considerada extinta durante 15 anos, até que em 2014, pesquisadores encontraram um grupo de muriquis do sul. Felipe Brandão, da Universidade Federal de Viçosa, participou da expedição. Eu tinha acabado de chegar aqui nessa pedra, estava em torno de 20 minutos que eu tinha chegado aqui e eu escutei eles. Então, depois de 2 anos, a gente conseguiu confirmar que existe, né, um grupo de muriquis aqui nessa área. Nessa região aqui, a gente já conseguiu contabilizar em torno de 20 a 25 indivíduos. Os muriquis continuam fugindo de uma velha ameaça, os caçadores. Sobraram apenas 1.200 animais desta espécie no Brasil. Então a gente tem esse papel hoje de tentar conscientizar as pessoas a não caçarem mais os muriquis para poder, quem sabe, um dia essa população volte a crescer, assim como ocorre com outras populações, né, das baleias, das tartarugas. É uma emoção muito grande estar vendo um bicho que é, né, ameaçado de extinção. Então quando a gente consegue ver, contar 5, 10, 15 indivíduos, para a gente já é uma vitória. O Alto da Pedra da Macela também é uma área de estudo destes botânicos. Eles trabalham na Universidade de São Paulo, em Piracicaba, e pesquisam espécies ainda pouco conhecidas, típicas desta região. Esta é a planta que dá nome ao lugar onde nós estamos, a macela, muito usada para fazer chás e também como enchimento de travesseiros. Nesta região existem cerca de 300 espécies. A candeia foi descoberta pelos cientistas há apenas 5 anos. Temos aqui também uma espécie bem frequente na região, com essas florzinhas lindas, a estévia. Não é a estévia usada para fazer adoçante, mas é da mesma família. Existe um potencial para a fabricação de adoçantes, ou mesmo fitoterápicos, só que antes são necessários estudos científicos, né? A flora dos campos de altitude dessa região aqui da Pedra da Macela, da Serra da Bocaina, ainda é muito pouco conhecida. E existe um potencial grande da descrição de novas espécies. O potencial está na vegetação que resiste. Aqui do alto da Pedra da Macela, a diferença entre a mata preservada e a exploração econômica fica bem clara. Estamos numa divisa natural entre os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. A gente tem aqui o lado do Rio de Janeiro, que está voltado para o mar, né? A gente tem toda a umidade vinda do mar até a serra. E a gente tem esse lado de cá, né? Que a maior parte que a gente está vendo aqui é uma área do estado de São Paulo, do Vale do Paraíba, e que tem uma tendência a ser mais seca do que do lado de cá. O relevo também muda. Do lado do rio, montanhas escarpadas. Na parte paulista, vales, onde a mata foi substituída por plantações. Tudo isso faz diferença nas espécies que ocorrem, na ação do homem, né, sobre essas florestas. Com isso, inclusive, a conservação das duas áreas da Mata Atlântica, desses dois lados, fica bem diferente. Muito mais conservado o lado do Rio de Janeiro. Muito mais conservado esse lado de Paraty, mas é importante lembrar, a gente não adianta conservar um lado e não conservar o outro. Quem vive perto de uma área preservada tem este privilégio. Recebe a visita do saí azul e do gaturamo. De manhã cedinho, a Fabiola bota restos de frutas para os pássaros. E reabastece o bebedouro, que atrai o beija-flor e a cambacica. Moradora de Paraty há 16 anos, a Fabiola trocou as ruas movimentadas de São Paulo por estes caminhos onde o tempo voa à procura de pássaros. Para mim, a natureza é mestra, assim. Se a gente tiver realmente esse impulso de observar, a gente consegue tirar muitas lições, né? Então é como vocês
esquecesse de tudo. Por aqueles momentos que você está ali, você não está pensando em outra coisa a não ser naquilo, né? A Fabíola está no lugar certo. A região entre Paraty e Angra dos Reis é considerada uma das melhores do mundo para observar pássaros. Mais de 500 espécies vivem aqui. Eu costumo dizer que Paraty pode ser considerada a capital mundial da biodiversidade. E as aves ilustram muito bem essa situação. Nos últimos meses, o Luciano tenta registrar um pássaro raro que só existe nessa região. É um passarinho que ficou desaparecido por quase 150 anos. E ele só é redescoberto em 1987, bem próximo daqui. É uma exclusividade de Paraty, que é o formigueiro de cabeça negra. Mas ele é um passarinho super discreto, sempre numa moitinha densa, escondidinho. Às vezes quando você vê ele por alguns segundos e ele desaparece de novo nessa moita. Né? A Fabíola conseguiu um registro dessa raridade. Ela fez curso de fotografia e também passou a estudar sobre os pássaros. Esta aproximação acabou ajudando em momentos difíceis, de perdas. Passarinhar fez a tristeza ir embora. Uma baita terapia da natureza, entendeu? E maravilhoso, e democrática, né? Porque não precisa, em qualquer lugar que você tiver, você pode observar. Você pode estar no meio da cidade, no meio de uma praça, se colocar uma banana, a aguinha do beija-flor, daqui a pouco eles estão frequentando, né? Até a janela do apartamento, assim. Então é maravilhoso. Os passarinhos do Seu Américo são feitos de barro. Ele é o guardião de um caminho muito antigo em Paraty. A história desse caminho, para mim, tem uma importância muito grande. Somos bonitos. Muita riqueza passou por aqui. Eu estava na peneira, eu estava peneirando. Há 18 anos, Seu Américo cuida do caminho usado para transportar o ouro de Minas Gerais até o porto de Paraty. Essa milheira no balanço da peneira. Então seria uma ótima opção, né? Rápida, segura e mais fácil da coroa fiscalizar o escoamento do ouro e pedras preciosas, porque a coroa recebia o quinto, porque 20% de ouro é muita coisa. Um percurso que os negros cativos faziam a pé por mais de um mês. Imagina só, eles ficavam passando acorrentados, eles subiam para Minas acorrentados. Subindo por esse caminho aqui, essa serra, como eles chamavam, escabrosa, pessoa acorrentada. Quantos não morreram nessa serra? Então o caminho tem seu karma, digamos assim. Muitos historiadores acreditam que o tráfico de escravizados rendeu tanto ou mais dinheiro que a mineração. Com o fim da febre do ouro, esta parte triste da história ficou esquecida e abandonada. Este pedaço do calçamento de pedra, feito no século XIX, só foi revelado em 2003 pelos pesquisadores do projeto na Trilha da História. Uma parte do caminho do ouro continua escondida debaixo da terra, como este trecho que a gente vai percorrer agora. Seu Américo cuida para que esta memória não fique mais escondida. O meu amor por esse caminho é esse. Vocês vai continuar contando essa história, né? Presença apagada, sem rastros na história oficial, os negros deixaram um legado em todas as ruas de Paraty, onde quase todas as construções do centro histórico foram feitas por trabalho escravo. As imagens de São Benedito e de Nossa Senhora do Rosário testemunharam o início de uma das primeiras irmandades negras do Brasil. Nas calçadas ao lado da Igreja do Rosário,
Sueli divide o espaço e a atenção dos turistas com outros vendedores, como os indígenas. Eu aprendi a fazer no quilombo do Campinho, da Independência. Onde você mora? Onde que eu moro. No quilombo, Sueli aprendeu a técnica de trançar e dar formas para as fibras de taboa e criou 4 filhos com o dinheiro da venda destas galinhas, que já voaram para bem longe. Eu sei que já foi para a França, já foi para a Alemanha, a Paraíba. Nossa, já voou muitas galinhas por aí. Sueli sabe a importância da tradição que carrega. Como outras mulheres de Paraty, ela preserva a cultura e a alma da cidade. Paraty é uma cidade histórica, então eu sinto que o Paraty é um coração de mãe. Daqui a pouco, tradições que dão água na boca. Peixe, farinha e cachaça artesanal. E o legado das mulheres na história de Paraty. É já já. A canoa é uma velha companheira da Maria Isabel, que nasceu em Paraty. Quando ela comprou este sítio, há 35 anos, não tinha estrada nem eletricidade. O transporte era o cavalo ou a canoa. Mas Maria Isabel tinha o que mais precisava. Eu era apaixonada e eu me emocionava o tempo todo com a natureza, com cachoeira, com o mar, com mata. Sapato só atrapalhava, deixei os sapatos. Maria Isabel pratica a liberdade dos pés descalços, dos cabelos compridos, de uma vida simples. Fui plantando coisas e fui vendendo. Plantei a primeira cana aqui no sítio na minha época. Quando eu comprei o sítio não tinha cana aqui. Você mesma plantou? Eu plantei. Do canavial orgânico brotou o resgate de uma tradição familiar, a produção de cachaça. Eu sei que já nos anos de 1700 tinha antepassado meu fazendo cachaça em Paraty. Durante muitos anos, quando alguém queria tomar uma cachaça, pedia uma Paraty. O nome da cidade virou sinônimo da bebida. Esta região chegou a ter 200 alambiques. Hoje só existem 6. O meu alambique funciona com lenha, né? Uma fornalha. Aqui no sítio Santo Antônio, a Maria Isabel comanda todos os processos da produção artesanal. Muito parecida com a que se fazia antigamente. No começo, ela enfrentou resistências. Tem muito preconceito, o fato de ser cachaça feita por mulher. No início, a minha cachaça, diziam, a cachaça da Maria Isabel é fraca, cachaça de mulher. Mas eu nunca liguei. A cachaça dela ganhou respeito e fama. Essa daqui é a cachaça azulada ou azuladinha, que já se fazia nos anos de 1800. É forte, mas suave. Como deveriam ser as pessoas, né? Como deveriam ser as pessoas, forte e suave. Forte e suave como a própria Maria Isabel, que deu alma a uma variedade de cachaças, todas com uma coisa em comum. E às vezes você toma uma cachaça, você fica alegre. E eu acho que isso é associado à qualidade da cachaça. Mas essa daqui eu acho que é bom, as pessoas sempre ficam alegres. Acho que ela tem razão. E depois do aperitivo da terra, o prato que traduz a alma de Paraty. Peixe com banana e pirão. A dona Jandira guarda a receita caiçara, feita com ingredientes aqui da Praia Grande da Cajaíba. O tomate é daqui, o coentro é daqui, tudo daqui. O peixe foi pescado aqui. O peixe foi pescado fresquinho daqui. Tem um sabor diferente, né? Tem. A farinha também é fresquinha. Seu Altamiro, o marido da dona Jandira, colhe a mandioca no quintal de casa. Meu pai, naquela época, falava, meu filho, é comer suado mesmo, né? Porque vai lá, planta mandioca, cuida com a mandioca, arranca a mandioca, traga a mandioca, lava, raspa na roda.
a imprensa, a gente já leva pro forno, né? Para amanhã nós farinhar a farinha. Casa de farinha de pau a pique com forno a lenha. A construção feita pelo seu Altamiro é uma viagem ao passado, onde a produção continua artesanal e familiar. Esta cesta, conhecida como tapiti, é fundamental na produção da farinha, feita de fibra de taquara. Ela tem elasticidade muito importante para depois ir para a prensa com a massa da mandioca. Farinha para cozinhar e para vender. Quer dizer que meus filhos foi tudo criado na base da farinha. E para levar a farinha até os compradores, era preciso enfrentar o mar sem a ajuda de motores. Se você queria ir para Paraty, você ia remo. Levavam umas 5 horas. A farinha também era uma moeda de troca para a avó da Rose. No escambo. A vovó levava a farinha que sobrava, a vovó levava em lombos de mula para a cidade de Paraty. E aí aquela quantidade de farinha, eles trocavam em alimento. Então, ou seja, dinheiro mesmo eles não viam, era só o escambo para alimentação mesmo. Mas a Rose tomou outro rumo. Após o casamento, com 20 anos de idade, ela saiu de Paraty. Nem imaginava que um dia ia voltar e trabalhar com farinha de mandioca. Quando eu voltei, poder ouvir o papai contando ali como era sonho dele que eu continuasse essa história, eu comecei a pegar amor naquilo. Hoje, Rose comanda a Casa da Farinha. Com a ajuda do marido, o negócio se expandiu. Daqui saem 3 toneladas de farinha por mês. A felicidade da Rose é ver o filho Lucas tomando gosto pela tradição. Eu fico até emocionada, porque assim, ele tem amor por isso aqui. É uma coisa assim maravilhosa, né? Valorizar esse trabalho aqui e não deixar, acima de tudo, não deixar a história morrer, né? De geração em geração, a farinha alimenta a preservação dos costumes caiçaras. Fazendo pirão de peixe, comendo pirão de peixe, né? E com a nossa farinha. A receita é simples. Primeiro, um molho feito com tomate, cebola, pimentão verde e ervas. Depois entra a banana, nanica ou banana d'água, verde. Aí agora a gente vai deixar cozinhar a banana. Assim que tiver cozida, eu já coloco o peixe. Com esta receita, a dona Jandira alimentou toda a família. Eu tive 9 filhos, foram nascidos todos aqui. Com parteira? Com parteira. Oh, que coragem, hein? O pirão é feito no próprio molho. É só botar a farinha no caldo e mexer sem parar. Agora tá pronto. Opa! O pirão da dona Jandira. Olha, primeiro que o cheiro desse coentro, maravilhoso. Tem um limãozinho aqui também, ó. Com tudo fresquinho, é diferente, né? É diferente, O prato tradicional chegou ao Centro Histórico de Paraty. Essa farinha aqui. Vou pegar uma banana também. Essa verde aqui é para fazer queijo. Com produtos locais e frescos, a chefe Ana Bueno sabe preparar uma versão sofisticada do prato símbolo da cidade. A gente vai começar a fazer um purê de banana da terra. Ana se divide entre a cozinha do restaurante e o projeto para melhorar a qualidade da merenda escolar. Eu acho que através da gastronomia a gente pode fazer muitas mudanças, eu acho que a gente pode colaborar muito como cidadão mesmo, né? Na cozinha da Ana, o peixe com banana ganha novos sabores. Aqui agora a gente está colocando um pouquinho de pacová, que é uma sementinha típica da Mata Atlântica. Aqui a gente tem um caldo de peixe, que é o gostinho do peixe com banana, super gostoso, que vai aqui no meio desse molho. E nesse molho vai o quê? Vão vários temperos e sabores da Mata Atlântica, junto com o gostinho do mar que tem aqui dentro desse caldo de peixe. Alguns ingredientes se transformam completamente. O que é essa telha? Essa telha é o pirão, o arroz e o caldo de peixe.
Quer experimentar, Mônica? Ah, eu quero, né? Vamos ver como é que é. Nossa, que delícia! É bom? Muito bom! Melhor ainda é provar o prato pronto. Eu vou aproveitar para pegar um pedaço com peixe e com um purê de banana da terra. É uma mistura de tudo isso e o pacová presente, né? Que delícia! Gosto de mar e Mata Atlântica, gosto de Paraty. Gosto de Paraty, né? Um sabor que conquistou a Ana há mais de 30 anos, quando ela deixou o interior de São Paulo para sempre. Eu vim para Paraty para passar um fim de semana, eu tinha 17 anos e eu não voltei mais. E sou muito grata e muito certa de que aqui é o meu lugar. Ana, Jandira, Rose e Maria Isabel. Cada uma do seu jeito, elas carregam uma força típica das mulheres deste lugar. Eu costumo dizer que Paraty é uma cidade meio que feminina. Há 220 anos, a ousadia de um grupo de mulheres foi responsável pela construção da igreja de Nossa Senhora das Dores. Homem só entrava um. Somente o padre para celebrar a missa. A igreja era delas. O Centro Histórico de Paraty, como conhecemos hoje, nasceu graças a uma mulher que doou o terreno para a construção da Igreja da Matriz. A obra só terminou com a determinação e o dinheiro de outra mulher, Geralda Maria da Silva. Dona Geralda era tão querida aqui na cidade que virou nome de rua quando ainda era viva. Foi muito generosa e desafiou os costumes da época até na hora da morte. Ela, no testamento, ela doa 17 casas para 17 famílias de escravos e 2 fazendas, cada fazenda mais ou menos com umas 5 ou 6 famílias de escravos, como forma de sobreviverem. Na época era uma atitude diferente, né? Uma atitude muito diferente. Com o fim da escravidão e do ciclo do ouro, Paraty entrou em um longo declínio econômico. Se a decadência fez Paraty parar no tempo, agora a manutenção das riquezas deste lugar depende da preservação de todo este patrimônio.